Começou! Boa tarde, ao vivo para o Brasil inteiro. Começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Procura aí na sua televisão. Eu desafio, você não vai encontrar melhor programa do que esse, porque aqui só vem os melhores. Você acha que vem qualquer um nesse programa, mas jamais. Vocês sabem, e você sabe também, doutor, você já sabe que ele é... Ali, ó, tem 2 requisitos para participar do programa: que seja inteligente. Vocês estão. Obrigado. Obrigada. E que seja bonito. Pronto, pra ele. Porque a gente não traz gente feia nesse programa de jeito nenhum. Vem assistindo, viu? O pessoal vem assistindo. Olha, ó. Você participa com a gente, manda sua pergunta, manda sua opinião, manda sua participação com a gente, como? Usando 2 canais do YouTube, youtube.com/TV Rede Vida ou então youtube.com/Bendita Hora, para você mandar suas sugestões, o seu... Já tem gente falando aqui um monte de coisa aqui, ó. Olha que beleza, olha que beleza. Eu vou apresentar para vocês quem está aqui com a gente, doutora Larissa Cruz. Muito obrigada, advogada que veio aqui, olha, nos ajudar com tanto... Você é especialista em direito de família e sucessões? Exatamente. Olha mesmo, é o trem da briga. Dá. A briga da briga, todo mundo. Né? Todo mundo precisa. Todo mundo junto na missa de 7º dia, depois quando vê o negócio ferve depois lá para fazer. Obrigado. Às vezes até antes da missa do 7º dia. É verdade, até antes da missa do 7º dia. Doutor Renato Neves, olha aí, eu digo com uma boca cheia, é a referência da oftalmologia aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor Renato. Obrigado você, é um muito prazer. Muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. É o que trouxe a técnica da cirurgia de catarata aí, mais moderna do mundo. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Prazer sempre. Seu nome é Johnny. Johnny, obrigado. João Jorge, mas é Johnny. Muito obrigado. O Johnny é consultor empresarial, aí, ó, tem uma carreira maravilhosa aí, um trabalho maravilhoso. Muito bom. E CEO da JP, eu ia falar JP, mas é JP. JP, né? É JP Consultoria. JP Consultoria, olha aí, que beleza. Muito obrigado, Johnny. Eu que agradeço. Obrigado. E o doutor Tiago Felipe, médico endoscopista. Olha, exatamente. E gastro. Obrigado pela oportunidade, padre. Obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado. Como é bom, olha, você participa, como eu disse, muita gente já mandando, à medida do possível, trazendo as perguntas aqui, né? Vamos lá, primeira notícia aqui, vamos ver. Colaboradores felizes podem alcançar resultados excepcionais. Ô, Johnny, é isso mesmo ou é só uma frase de efeito? Não, isso é verdade e, como estávamos comentando antes, né? O colaborador feliz, ele tende a vestir a camisa da empresa. Sim. Como é que nós vamos transformá-los em felizes? Sim, isso. Né? A obrigação da empresa hoje é ofertar benefícios. E o benefício nem sempre é monetário. Nem sempre assim, eu vou aumentar seu salário. Não. Hoje as pessoas, elas querem ser bem tratadas. Reconhecidas, um ambiente onde gere conforto, onde todos são amigos, onde todos se preparam para trabalhar juntos, né? Onde não há um individualismo, onde o funcionário ele consegue enxergar crescimento na carreira. Isso é bom, porque abre uma perspectiva para ele, né? Hoje o que ocorre, e muitos funcionários são infelizes, é com aquele velho chavão: eu não quero mais ser empregado. Eu quero ser patrão. Eu quero ser patrão. E quando ele vai para a realidade do ser patrão, ele fala assim: eu era feliz e não sabia. Quando você fala esse negócio dessa realidade, é o que a gente está vendo. O fato da uberização das coisas, do serviço no Brasil, né? É o fato da pessoa falar: eu não quero ser patrão, eu vou ser. Ou eu vou ser motorista de iFood, eu vou ser motorista de Uber, ou de aplicativo, ou vou... É isso que você está falando? Não só isso. Não só isso. Não só isso. Às vezes o indivíduo, ele sai da empresa, ele pega o dinheiro que ele tem direito lá e vai montar uma lojinha. É verdade, já vi muito isso. Só que ele não faz planejamento, ele não estuda o mercado, ele não estuda o negócio. E aí fica fadado ao fracasso. Às vezes pegou o dinheiro da indenização, né? Pegou o dinheiro da indenização todo, ele fala: vou montar uma coisa assim, e perde tudo. Isso às vezes é muito bonito, né? É uma pessoa alavancada, uma pessoa empreendedora, mas tem que fazer isso com muito cuidado. Então eu digo assim, o funcionário feliz, além dele ser fiel a você, ele vai ser fiel a ele mesmo.
Mas uma coisa que você falou interessante, o ambiente do trabalho é uma coisa fundamental, né? Sim, é muito importante. O ambiente, às vezes, de amizade, de alegria, de coisa, isso é muito, muito importante. Não, e não só um ambiente de trabalho feliz. A empresa, às vezes, pode criar um grupo de estudo, um grupo de leitura, ofertar algumas pequenas coisas diferentes do dia a dia para agregar mais amor ao trabalho. Interessante, quando você fala isso, pode parecer até bastante utópico, mas é uma realidade. Eu já vi gente falando assim, olha, eu ganhava mais num lugar, não, eu ganhava menos em tal lugar, mas lá eu era mais feliz. Ganhava menos, mas eu tinha mais relação. É interessante, isso é verdade. Sente parte da empresa, né? Inclusão. A inclusão, Isso. a palavra é essa, a inclusão. Ele se sente incluído no escopo da empresa. Interessante. Vou fazer uma pergunta. Você se sente feliz, Wilson, trabalhando aqui? Fala para o Brasil inteiro, porque o dono da emissora está assistindo, ó. Muito feliz. Muito bom. Quem vai falar que não é feliz? Vamos ver aqui, gente. Colonoscopia remove lesões invisíveis e previne câncer de intestino. Alerta médico. O doutor Tiago, a colonoscopia não é só um exame ali de imagem, ele pode ser uma intervenção ali que você faz também no intestino. Exatamente. A colonoscopia, ela é um método diagnóstico e terapêutico ao mesmo tempo, né? Tá. Então, a vantagem de se fazer a colonoscopia, a importância, bom que o senhor tocou no assunto, porque a gente acabou de passar o Março Azul, né? É verdade. O nosso meio de prevenção, Isso. campanha de prevenção do câncer coloretal, que é muito importante a gente estar frisando para os seus ouvintes. Câncer coloretal é o câncer ali da última porção do intestino? Isso. Pega um colo e o reto, a parte distal do intestino, né? É onde que a colonoscopia alcança, né? Toda essa parte. A colonoscopia ela não entra no intestino todo, não? Não. Só vai até no reto. Isso. Depois para cima ainda temos 7 metros de intestino médio que a gente fala. O reto tem quantos? O reto é aproximadamente 18 centímetros. Nossa, e mais é grande mesmo, é 18 centímetros? de reto. E depois a gente sobe até o final do cólon. Do cólon grosso, intestino grosso, que a gente fala. Então tem o reto e o cólon. O cólon. O cólon é A parte final, junto com o reto. Certo? Então, Ah, é o cólon intestino depois, alto, a parte- médio e baixo, né? Ah, tá. Alto fica o estômago e a primeira porção do duodenal. Aí depois a porção do duodenal, que é o intestino delgado todo. Isso. 5 a 7 metros. 7 metros, tudo enrolado. Tudo ali dentro, aqui dentro. E depois no final, mais ou menos 2 metros, 1,5 m, 2 metros, que é o grosso. intestino grosso. E aí tem o intestino, aí E tem depois tem o reto, não, o cólon Cólon e reto. e reto. E o Isso. cólon tem quantos metros? Entre 1,5 e 2 metros. A gente E faz a toda essa colonoscopia avaliação. vai até no cólon. Isso, até o final do colo. E aí, toda essa região é onde tem as maiores incidências, né, dessas lesões que a coluna detecta, né? E é o padrão ouro fundamental frisar que todos, a partir dos 45 anos de idade, Tem que fazer. tem que fazer. Homem e mulher tem que fazer pelo menos a primeira coluna com 45 anos. Ô, doutor, na verdade, o que normalmente encontra, porque o pessoal fala muito daquele pólipo, né? Pólipo. Isso. Também uma outra coisa que... Divertículo. Divertículos. O importante é fazer prevenção para encontrar os pólipos. Pólipos. Que podem Os pólipos ser são o quê? Bolinhas que tem ali? verruguinhas que se formam, né, na luz do intestino, lá dentro, certo? Então, a gente fazendo a colonoscopia com essa antecedência, a gente tem uma incidência menor que essas lesões possam evoluir para câncer no futuro. Tá. E aí, quando você vê o pólipo, você pode tirar os pólipos? Ao mesmo momento. Depende do tamanho, a gente já remove ele ali mesmo e já é curativo. Já remove o Já remove, já é curativo, ali, já tira ele. Ou se é uma lesão maior, com alguma suspeita, e que o médico veja que a técnica para fazer a remoção seja difícil, não dê para ele fazer naquele momento, a gente faz só a biópsia daquela lesão primeiro, para depois programar qual vai ser a intervenção. Mas geralmente, a maioria dos casos, os pólipos são removidos pela colonoscopia. Pela colonoscopia. Exatamente. Aí vai... Eu fiz colonoscopia, aí deu um divertículo. Aí eu falei pro doutor Maurício, ele falou, ele falou assim, o divertículo, quase todo mundo... Ele falou assim, o divertículo é o cabelo branco do intestino. Ou seja, velho. Dizendo que está todo mundo já envelhecendo. Então, olha, porque ele brincou com você, mas você não... Brincou, Você não tem ainda. Você não tem ainda.
O divertículo é um buraquinho. Isso, um buraquinho. São saculações que com o aumento da pressão dentro do intestino, gases, a motilidade, com o passar dos anos, esses saquinhos vão formando uma frouxidão na musculatura do intestino. E aquilo ali pode depositar alguma coisa que pode inflamar. Isso, a gente chama fecalito, cai sujeirinhas ali, fezes, caroço, restos de alimentos, cai ali, entopem aquele saquinho. E podem, eventualmente, causar inflamação daquele local, que aí se chama diverticulite. Diverticulite. Isso. Não necessariamente a pessoa que tem os divertículos vai ter ou está com diverticulite. Diverticulite. É só o caso dele inflamar. Exatamente. Dele inflamar. Isso. Doutor, eu vou perguntar mais uma vez. Dor na região às vezes a pessoa tem dores, porque eu sempre pergunto, você tem dor, estômago escopando e tal. Toda dor precisa ser investigada, não precisa? Exatamente. Tudo tem que procurar um médico e ter uma orientação correta do tratamento. Às vezes a pessoa tem dor. Tudo bem, você tomou ali um analgésico, acabou a dor. Disfarça, né? Mas aí... Você não sabe qual foi a causa, qual é a origem daquela dor. Deve ter dado para aquela dor, né? Se é uma dor que persiste, que tem algum outro sintoma, alguma outra alteração no seu corpo, então você tem que procurar assim um médico para saber realmente diagnosticar corretamente o que é aquilo. Não sair tomando a automedicação, que todos nós fazemos, né? E a última pergunta que eu vou fazer, professor, é a questão do câncer, que é o que a gente fica sempre prestado. Ele não dói. No caso, vamos supor, por exemplo, os pólipos ou então uma lesão, ele não dói? Inicialmente não. Não dói. Então a evolução do câncer é demorada, né? Então isso é bom pra gente, que a gente dá tempo de fazer a colono no período aí de 10 anos a evolução de uma lesão dessa. Você tem um pólipo para ele crescer em média aí de 5 a 10 anos. A regra geralmente é essa, então dá tempo. E ele só vai ter esses sintomas como dor abdominal, anemia, perda de peso, alteração das fezes, quando ele já está no estágio um pouco mais avançado, né? Ou diarreia ou prisão de ventre, né? Dores abdominais constantes, né? A anemia e o sangramento que a pessoa vai encontrar nas fezes, né? Então isso é um estágio mais avançado, né? Então para isso que tem os sintomas e sempre procurar um médico para poder fazer. E com 45 anos fazer. Preventivamente, isso aí. Isso aí. Vamos ver aqui, gente, mais aqui, ó. Cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia é inconstitucional, diz juíza. Peraí, cobrança de imposto sobre pensão... A pessoa que paga a pensão alimentícia, você não paga imposto de renda daquilo, é? Então, padre. Está pagando. O que acontece? A pessoa que recebe a pensão alimentícia, caso ela pague um imposto sobre essa verba que ela está recebendo, o Estado incorre em bitributação. O que isso significa? O pai, por exemplo, pais separados, vamos dar um exemplo para todo mundo entender, bem prático. Os pais separados e o pai acaba pagando a pensão alimentícia para o filho, ali oriundo do direito de família normal. Depositou para ele. Isso é declarado, né? Ele muitas vezes utiliza disso para o abatimento no imposto de renda. O pai declara. Pode bater no imposto de renda? Muitas vezes sim. O que acontece? A cobrança do filho que recebeu ocorre em bitributação. O Estado estaria cobrando do pai e também cobrando do filho. Então, a natureza da pensão alimentícia não é aumentar o patrimônio, é simplesmente um dependente daquele pai. Por exemplo, a pessoa que, vamos supor, depositou na conta, aí é como se ele tivesse que declarar aquilo que ele recebeu. O filho, quando recebe, ele não tem que declarar aquilo como fonte de renda. Não é fonte de renda. Não é uma fonte de renda, ele é um dependente daquele já pagador de imposto, já do pai. O pai já fez esse recolhimento, então não é correto, não é Acontece. O Estado fica quietinho. O que acontece, padre? Quem recebeu... Não sabia. Então, se você não vai atrás... Exatamente. Se você não vai atrás, o Estado vai fazer o contrário, pra você ver como que ele... Inclusive, fica um alerta. Quem pagou pensão alimentícia e aquele que recebeu, o que recebeu, caso tenha pago o imposto de renda sobre isso, ele pode entrar com uma ação para, a partir daquele momento, ele não pagar mais esse imposto sobre aquele valor que ele recebeu a título de alimentos, e também ele pode pedir o valor retroativo até 5 anos. Retroativo também? Retroativo. Olha que beleza. Então, muitas pessoas não sabem. Às vezes, recebe uma pensão alimentícia num valor um pouco maior, né? Acaba tendo
acabaria tendo que declarar aquilo que não seria correto, porque, volto a dizer, não é verba, não é salário, nem nada do tipo. E aí, caso ele pague pensão em cima da pensão que ele recebe, caso ele pague imposto, em cima da pensão que ele recebe, ele pode entrar com uma ação tanto para não pagar mais esse imposto, quanto para receber o retroativo dos últimos 5 anos, porque é indevido esse pagamento. Gente, até quando que você paga pensão para... Olha, normalmente até os 18 anos do filho, não cessa automaticamente. Muitos pais, o filho fez 18 anos, no mês seguinte já não paga mais. Não existe isso. Não existe? Precisa entrar com uma ação... Tá? Precisa entrar com uma ação de exoneração de alimentos e aí sim o pai pode parar de pagar. Não. Só que se aquele filho estiver estudando ou tiver alguma necessidade que justifique a manutenção da pensão, essa pensão continua mesmo após os 18 anos. Então, por exemplo, algum filho terminou ali os estudos, mas está fazendo cursinho, pretende entrar na faculdade, a pensão tem que continuar. Olha. Mais uma aqui? O Paulinho. O Paulinho já tem pergunta para o doutor. Olha aqui, doutor Renato, já tem pergunta para o senhor aqui. Antes de eu fazer pergunta aqui, ó. Perguntando negócio de catarata aqui também. Estão tomando café? Não é possível que você não vai tomar café. Eu tomei lá fora. Não! Eu não acredito! Olha, só o Johnny está tomando café. Johnny. É o seguinte, vocês podem ir embora, a gente vai ficar... Olha, o doutor... Sou cafeinado já. Não é possível. Você também não, doutora? Eu já tomei. Bastante antes do programa começar. Ela não solta o café, eu sempre falo. Ela não solta o café, de verdade. O pessoal pensa... Não solta o café. Padroeira dos advogados, então. Extremamente chateado quando alguém não toma café. Vamos ver. Glaucoma afeta 2,5 milhões de brasileiros e é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Esse negócio de glaucoma é sempre uma coisa que me persegue. O glaucoma, ele não é simplesmente uma pressão alta do olho só, né, doutor? Existe até o glaucoma sem a pressão alta, né? O glaucoma o que é? É uma alteração, sim, da pressão que leva à alteração do campo visual, que você perde o campo visual. Nervo óptico, né? Ela começa a aumentar a sua escavação, que é normal, tem 0,30%, 40%, começa a ficar 50%, 60%. Porque as fibras estão morrendo na periferia. O nervo. O nervo da periferia, a pressão, por teoria, talvez por falta de oxigenação, tudo ela vai diminuindo e a pessoa fica, no fim, um campo visual tubular. Né? Então, como se ela enxergasse assim e até perder. E qual o problema disso? Não tem sintoma. Não tem sintoma. É dorzinha de cabeça, tal, mas normalmente não tem sintoma. Então, é a mesma coisa que a colonoscopia. Todo ano, depois dos 40, tem que medir a pressão. Medir a pressão e ver o fundo de olho e o campo visual se tiver alguma suspeita, né? Com essas duas coisas. O fundo de olho é para ver se o nervo não tem aquela escavação. Escavação aumentada. É normal a escavação porque os nervos vêm e eles entram, né? Então, 20% de escavação, 30% é normal. Agora, 40%, 50% você já fica preocupado e tem que olhar. Então, dentro de uma consulta normal do oftalmologista, ele sempre mede a pressão e vê o fundo de olho com aquele aparelhinho que chega pertinho e tal, e vê a retina. Isso aí faz parte. E depois dos 40, apareceu qualquer coisa, tem como tratar. Agora me fala, doutor, o que causa o glaucoma? Existe uma causa para isso? Então, é envelhecimento. Envelhecimento. Por quê? Porque o líquido que é produzido atrás da íris o tempo todo, ele passa e sai pelo ângulo da câmara anterior, que seria atrás da córnea. Né? E aí ele sai por trás e entra. E aqui tem uma peneirinha. E essa peneirinha vai se fechando, degenerando e a pressão começa a aumentar. Aquela peneirinha vai aumentando. Vai fechando, né? E existe uma predisposição genética também para o glaucoma ou não? Existe. Quem tem na família irmãos, mãe, pai, tem que olhar. E negros também é muito frequente, bem mais frequente. Que nem a pressão alta, né? O glaucoma também em negros tem que olhar. A questão do tratamento. Qual é o tratamento do glaucoma? Então, hoje em dia, né, antigamente eram colírios. Né, cada vez mais fortes. Um colírio, 2 colírios, 3, o olho ficava vermelho e tal. Mas hoje a primeira escolha é você fazer um laser nesse lugar que está degenerado e fazer furinhos novos e aumenta aquele furinho para... Chama SLT, esse tipo de laser. E isso...
controla o glaucoma até 3 anos e você repete, se necessário, depois de 2, 3 anos. Faz uns furinhos para que aquela pressão alivie. Aquela pressão. Ô, doutor, mas aí quando a pessoa faz essa intervenção com os furinhos, ela para de pôr colírio ou não? Normalmente depende, né? Nos casos mais graves, existe até um outro tipo de laser que se faz fora do olho, na área onde produz, que é o corpo ciliar atrás da íris, onde produz o líquido, né? O humor aquoso. E esse tipo de laser, ele faz esse humor aquoso ficar meio... Esse produtor, né? Onde se produz o líquido, fica meio bobo. Começa a produzir menos também. É outra forma e é uma forma assim mais forte para você fazer esse controle. Esse líquido que você fala é o que faz a bola do olho ficar... É que dá a pressão do olho, não ficar murcho, né? Chama humor aquoso. Humor aquoso, né? Ele produz no corpo ciliar, dá a voltinha ali, sai pelo ângulo da câmara anterior, pelo trabeculado, que a gente chama. E aí você pode ou fazer o SLT ou fazer esse outro laser e diminuir a produção. O olho é como que é? O olho ele é oco, ele é oco, só dentro do olho só tem esse líquido? Na parte de trás, na retina, tem o humor vítreo, né? O vítreo, que é uma geleia, que até os 50 anos ela é uma geleia. Depois você começa a ficar líquido. Né? Tudo atrapalha na vida da gente, sinceramente. A gente é feito para durar 40 anos, né? É verdade. A gente está durando muito por causa da medicina, por causa dos hábitos e tal, mas antigamente morria de tuberculose ou sífilis, tá né? 30, 40. É verdade. Tinha que casar com 12. Tinha que casar com 12, já era. Casar com 12, ter um monte de filho, morriam 40, é verdade. Mas essas degenerações, né? Então existe também o colírio, existem cirurgias mais agressivas, onde você faz uma fístula, ou implanta uma válvulazinha que faz... Tem muita coisa para fazer. O glaucoma é uma especialidade, tem oftalmologista que só faz glaucoma, né? Então isso que é interessante. Tem muita coisa para se... Então começa com colírio, depois tem furinho, depois... Então tem muito tratamento. E hoje quem tem glaucoma e catarata, você na cirurgia de catarata você implanta um pequeno plug, né, de aço, tá brincando, que é uma válvulazinha e muitas vezes cura o glaucoma. Baixa 8 milímetros, né? Então é muito avançado. Hoje em dia... Na hora de implantar a lente, já põe Você acaba a cirurgia, né? Fizemos semana passada 2. Você acaba a cirurgia, você coloca... Põe uma lente que você vê o ângulo da câmera e põe esse implantezinho lá no trabeculado. E isso é uma válvula que funciona, às vezes você fica até sem colírio, controla o glaucoma. Beleza, gente. E normalmente é definitivo. Olha que beleza. Legal, nossa, né? Mãe. Todo dia a medicina dá um passo. É interessante, né? Interessante. O glaucoma em 10 anos mudou tudo, né? Antigamente só tinha um colírio, agora tem um monte 5, 10 tipos e mais essas novidades. Não, e esse negócio Tem uma mulher que perguntou um negócio, cadê ela aqui? Regina Bonioli. Boa tarde. O que o oftalmologista pode nos informar sobre a cirurgia de catarata pelo SUS? Olha, o SUS faz a cirurgia, mas tem uma demanda que a população envelhece, né? Apesar de a gente estar envelhecendo menos agora, né? Por causa das crises todas, né? A gente... essa população que envelhece vai precisar de catarata e cada vez tem menos médicos, né, que fazem, porque realmente o valor irrisório, às vezes acontece aquelas complicações aí que vocês veem. O pessoal economiza para poder fazer mais e tem as contaminações, tá? Então é um problema de saúde mesmo. É verdade, é um problema. Muito bem. Olha, mandar um abraço aqui a Maria Efigênia Dourados Matos, falou, amo esse programa. Ilse Quitério, boa tarde, convidados. Valdirene, a Selma Maria, Martese, pessoal, eu vou falando os nomes à medida do possível. 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos no Brasil, aponta o IBGE. Em pesquisa do IBGE mostra que o comércio liderou tanto o nascimento como a morte de empresas que geram emprego. Mas peraí, mais do que metade não sobrevive? Isso é uma verdade absoluta. Nossa mãe, gente, mas é uma coisa muito séria. Isso é uma verdade absoluta e não só o IBGE. FGV e outros institutos apontam isso. E o agravamento da pandemia aumentou o que fez crescer. Fez crescer mais ainda nesses últimos anos, ela vem crescendo o falecimento das empresas. É porque, de repente, uma empresa morrer com 5 anos, é muito pouco tempo. Não deu nem para você retornar o que você investiu. E isso volta à primeira pergunta, lá no início do programa. Às vezes não só o indivíduo
e não está preparado. Às vezes ele não tem um planejamento e a empresa dele não fica preparada para isso. Que eu costumo dizer assim, isto eu tenho controle, isto eu não tenho controle, que são as variáveis. Por exemplo, uma empresa entra ao mercado, se ela não tem conhecimento das leis, não tem conhecimento dos impostos, ele vai inserir por um caminho errado. E aí não é a gestão dele, né? Os impostos, como eles vêm, já estão lá. Então ele tem que adaptar a empresa. E aí o indivíduo não estudou, não se planejou para isso. Aí é ele que tem o poder. Então eu costumo dizer que uma gestão inadequada, ela pode levar a empresa à falência. Sabe por que eu fico pensando, as empresas... Nos Estados Unidos é uma coisa interessante, tem empresas que duram 100 anos, eles põem até o 100, aquele negócio, desde tanto, como se fosse um orgulho, né? No Brasil tem isso também, né? Desde 1978, porque é um certo orgulho, um certo sinal de estabilidade também, uma empresa durar tanto tempo também, né? Não cair na incidência. Esse durar muito tempo, no Brasil nós temos muitas empresas. Mas é que nós não temos esse costume desse marketing. Não tem, né? O marketing da divulgação. Sei. Tem padarias em São Paulo, principalmente, com muito mais de 100 anos. Tem mais 100 anos. Mercadinhos com muito mais de 100 anos. Aí você fala assim, mas não é uma potência. Tem mais de 100, é verdade. O maior banco do Brasil tem mais de 200 anos. Qual o maior banco? O Banco do Brasil. Lá o Brasil. Eu não ia fazer o marketing, né? Eu falei o maior banco do Brasil. Mas o senhor acabou fazendo. O Banco do Brasil. E aí, assim, a falta de adaptação ao mercado das empresas. Sim. Não olhe o seu mercado, não olhe o seu cliente. Um pouquinho atrás aqui, nós dois estávamos conversando, né? A inserção da empresa, ela tem que saber o ticket médio que vai cobrar. Ela tem que saber se ela está comprando direito. Se ela tem estoque sobrando, estoque faltando. Uma outra coisa, eu costumo brincar que algumas empresas, vamos voltar àquele funcionário que pediu a conta, pegou a sua indenização e montou uma pizzaria. Aí ele tem o melhor preparo, o melhor pizzaiolo, uma embalagem linda. E aí o seu João liga para ele e fala, aí a pessoa que atende olha o telefone e diz ali, ô, seu João, tudo bem? O senhor vai repetir o último pedido ou vai experimentar uma nova? Aí você fica surpreso, você fala, nossa, eles me conhecem. Não, eu vou fazer um novo pedido. Aí você vai, coloca, pede, daqui 40 minutos está aí. Aí ele chama o motoboy despreparado e coloca 6 entregas para fazer. Ele passa em buraco, ele passa em lombada, aí tira grau, aí aquela pizza de calabresa junto com uma outra de frango, já não é mais uma de calabresa e uma de frango, é uma calafrango. Verdade. Então, assim, toda a cadeia de valor do negócio tem que ser olhado, tem que ser estudado e supervisionado. É verdade. E aí, eu não vou mais comprar pizza nele. Olha como é que veio a pizza. Não veio pizza, veio sopa. Verdade. E aí eu já tiro ele da minha compra. Nossa. Então, esse é um dos fatores que a gente não costuma olhar. Planejamento. O planejamento. Verdade. Olha, pizza boa é dessa pizzaria aqui. Luce. A melhor. A melhor que existe. Vamos experimentar. Freire com a Casa Branca. Você tem que conhecer. Eu vou sempre, já conheço. Só uma coisa, a Maria Salomé falou assim, eu fiz cirurgia de catarata nos 2 olhos, mas o meu olho direito fica pinçando. É normal? Ela põe assim, fiz pelo SUS. O pinçando, né? Às vezes a gente tem isso, às vezes, que é piscar. Aquele piscar, tremor, né? Tem muito a ver com estresse, não dormir, tomar café, tomar vento no rosto. Ou mesmo você tá com um pouquinho de grau e ficar fazendo assim, você fica com esse tremorzinho. Né? Então não é nada demais, mas tem que ver uma dessas coisas aí e tentar resolver. Salomé, tá enxergando bem? Isso que importa. Enxergando bem é uma beleza. Isso né? Isso é cápsula que interessante. Cápsula endoscópica. Conheça a tecnologia que une minicâmera e inteligência artificial para ajudar no diagnóstico de doenças gástricas. O que é isso, doutor?
Você engole isso e... Isso, exatamente. Engole um comprimido? Foi mais um veio nos ajudar, né, no diagnóstico das doenças do aparelho digestivo, né? Então, a cápsula endoscópica, ela não substitui nenhum outro exame. Ela vem complementar o diagnóstico hoje que a gente faz das doenças do trato digestivo. Principalmente as doenças do intestino delgado. Porque não chega lá. Exatamente. É verdade. Como a endoscopia investigando alguma doença e a colonoscopia, as duas deram negativas na investigação de algum problema, de um sangramento, na pesquisa de um tumor, como é que a gente vai abordar essa parte do intestino médio? Sem abrir. Através da cápsula endoscópica. E aí é uma cápsula... Mas desse tamanho, para engolir isso aqui. Do tamanho, cadê? Os comprimidos devem ter ali, ó. Do tamanho de uma... Do comprimido grande de vitamina. Grande. Exatamente. Você tá brincando. E aí de 11 milímetros. Engole aquilo é o que? Ele grava ou não? Ela tem uma câmera que vai tirando fotos. E vai mandando? Tem uma fonte de luz e uma bateriazinha. Então ela dura cerca de 10 horas. Então você faz um preparo antes, um jejum, para deixar o intestino limpo e engole a cápsula. E ela vai andando? E ela vai andando e fotografando tudo até sair. Coisa demais. Vai tirando flash, né? Vai tirando várias fotos, de acordo com a movimentação dela. Se o trânsito intestinal está acelerado, ela bate mais fotos. Se ele está lento, ela fica parada, ela bate menos fotos. Isso é a inteligência artificial que ela faz isso, entendeu? Esse controle. Então, com isso, a gente tem acesso às regiões que a gente não consegue chegar pela endoscopia ou pela colonoscopia. Tá, e ela envia isso para alguma coisa ou não? Um aparelhinho como se fosse um holter, um mapa. A gente vai com um aparelhinho aqui na cintura, né? E ele vai mandando por onda de frequência. Ela é descartável. Ela é descartável. Eu não ia engolir outra. Eu me engoli outra. Alguém usa. É uso único, ela é descartável. E manda as imagens em tempo real para esse aparelhinho. Demais, doutor. Ele vai captando e no final do dia ele volta para a clínica. E a gente pega esse aparelhinho e conecta ao computador e baixa as imagens ali. E cria um vídeo, né? São tantas fotos. Você vai criar um vídeo, Exatamente, verdade, 80 mil fotos. Ô, doutor, mas espera aí. Esse negócio deve ser muito caro, porque é um exame caro. Infelizmente é isso. Não vai. Não vai pelo SUS isso. Exatamente. A dificuldade do SUS ter isso aí, porque é caro, né? É caro. E é descartável. Então, é uso único, né? Então, tem essa dificuldade no SUS. Mas o que já conseguimos foi que o rol da ANS liberou os planos de saúde. Antes também não era nem no plano de saúde. Então, há mais ou menos 3 anos que nós agora foi implementado pelos planos. Vocês têm essa cápsula lá? Sim, fazemos lá. O doutor Maurício é o homem da cápsula lá. Olha aí, que demais. E vai tirando. Exatamente, sem problema nenhum, sem dor, sem tomar algum medicamento, alguma sedação, nada. Cápsula, exatamente, um comprimido grande. Um comprimido grande, vai entrando. Vai filmando e tirando todas as fotos. A gente investiga pólipos, lesões tumorais, né? Sangramento. A endoscopia vai até onde? Estômago, esôfago, estômago e a primeira porção do duodeno. Duodeno. Vai só até ali. Só até ali. E a cápsula entra a partir dali. Ela entra a partir dali que a gente vai estudando o intestino delgado, que são 5 a 7 metros de estudo. Por isso que demora tanto tempo. Né? Eu já tive úlcera. Hemorrágica. Isso aí. Quando eu estava na teologia. Ela explodiu de noite. Você acredita que eu não sentia nada? Isso aí. De noite, pá, eu comecei a vomitar, achei que estava vomitando Coca-Cola. Olha você ver, porque era preto. É isso aí. Falei, putz, mas eu não tomei Coca-Cola, era preto. Passei, eu estava em Taubaté. Aí eu estava no convento e eu fui desfalecendo, foi quase morrendo. Coisa. Aí eu lembro que eu chamei da minha frente, a gente chama cela, é quarto, né? Chamei da cela da frente, assim. Aí ele chamou, e eu estava já morrendo, de tanto sangue que eu perdi. É grave, então. Hoje ninguém tem úlcera mais, né? Porque... É o advento dos IBPs, né? Os omeprazóis da vida. Omeprazol, então isso, acabou, ninguém tem úlcera. Ajudou bastante. Essa cápsula para fazer tudo de uma vez só, né? Exatamente. Facilitava o sofrimento. O Johnny, é verdade, porque você já ia embora, já ia... Por isso, para fazer a cápsula, a gente tem que fazer primeiro a endoscopia e a colono. E aí, dando negativo as duas, você passa para a cápsula. A cápsula é só o... Principalmente investigando o sangue oculto, que é a anemia ou o sangramento do intestino médio, entendeu? É o sangramento oculto. Chama sangue oculto. Para terminar o programa, daqui a pouco, né? Alguém vai escolher uma música e eu vou sortear aqui. Vou ver quem vai escolher a música hoje. De novo, não é possível. Vou escolher uma boa de novo. Doutor Renato Neves vai escolher a música hoje pra gente terminar o programa. Olha aí, ó. Hoje eu já vim com ela preparada, que eu sabia que eu ia escolher, porque eu escutei essa domingo e tô cantando ela também, que é Terra Seca.
terra seca, olha aí, terra seca. O doutor Renato escolheu, olha aí, tá vendo? Doutor Renato. Não foi marmelada, viu? Porque isso foi... Já vim preparado para... Já foi. Eu sabia que ia ser sorteado. A Lara Croft. Laura Croft, tá colocando para mim o açúcar. Tordando de açúcar. Vamos lá. Que deve mudar as regras de herança após reforma do Código Civil? Opa! Primeiro, o Código Civil vai ser reformado? Vai. Na verdade, o Código Civil já tem quase 23 anos. É o código que abrange a vida de todos os cidadãos. Diferente do Código Penal e outros que depende, né, de alguma ocorrência para você ser abrangido ali dentro daquele código, o Código Civil fala sobre a vida humana praticamente. Nascer, crescer, se casar, ter filhos, falecer. Então, é algo que vai impactar a vida de todo mundo. Em 23 anos, obviamente, houve muita mudança no mundo, né? Internet, inteligência artificial, muitas outras coisas. Eu diria que as 3 principais e mais polêmicas mudanças seriam, primeiro, no cônjuge, né? Ali no marido ou na mulher, na herança desse cônjuge. Hoje, o cônjuge é um herdeiro necessário. A partir da reforma do que está sendo proposto, ele vai deixar de ser. Então, o cônjuge só vai ser um herdeiro necessário se o falecido não deixar nem descendentes, que seriam filhos, netos, e nem ascendentes, que seriam pais, avós. Sim. Então, hoje ele concorre diretamente. A depender do regime de casamento, ele não vai mais ser herdeiro. Não vai ser mais não vai mais ser herdeiro. Então, ele não vai mais ser um herdeiro necessário. Por isso, o testamento vai ser flexibilizado também, para permitir que o cônjuge, a depender ali do pacto antinupcial, permita que o seu companheiro, quando do falecimento dele, tenha acesso a alguns dos bens que ele deseja deixar para ele. Mas a reforma, a proposta é que o cônjuge deixa de ser um herdeiro necessário. Mas isso é injusto. Isso está gerando uma polêmica gigantesca, injusto, padre. Né? Eu, sinceramente, também sou contra. Então... né? Eu, pessoalmente, sou contra porque eu acho que no Brasil existe uma vulnerabilidade, especialmente da mulher, que vai ser... Então... Eu estava pensando isso. Tentei dar o golpe, não vou me dar bem. Não vou mais me dar bem. Então, vamos ver, né, como é que vai ficar, mas a proposta seria essa. Um segundo tema muito polêmico é a possibilidade de deserdação de alguns herdeiros. O que acontece muito. Não existe isso hoje não, né? Ninguém pode só em casos muito específicos. Porém, o que a gente vê muito, infelizmente, é que os idosos, principalmente, são abandonados materialmente e emocionalmente pelos filhos. Então, isso vai ser um fator determinante para que aquele herdeiro seja excluído. Mas aí quem vai deserdar? O próprio pai, a mãe. Eu vou te deserdar. Deserda baseado nisso. A gente vê muito, eu vejo muito lá no escritório, por exemplo, um pai de 5 filhos, mas só um filho cuida. Só um filho leva no médico, só um filho compra medicamento, só um filho presta assistência até emocional. Que vai deixando. Os outros aparecem só no dia do funeral. Então é isso que essa reforma visa acabar, né? Haverão muitas modificações ali, isso precisa ser muito bem delineado, a meu ver. Ele vai poder... Mas vai poder ser deserdado. Hoje já existe, né, essa modalidade, mas vai ficar mais abrangente. Mais questões poderão ser suscitadas para que deserde um herdeiro. Mas eu fiquei perplexo saber que o cônjuge não vai ser mais herdeiro. Herdeiro necessário, herdeiro necessário. O que é isso, gente? Vai depender muito do regime da comunhão de casamento. Aquela comunhão... Tem a comunhão universal, que é onde o cônjuge recebe, né, partilha ali todos os bens independentes se foram adquiridos na constância da união e a título oneroso. Antes ou depois... Antes ou depois, herança. Na comunhão universal
partilha e recebe-se tudo no caso de herança. A comunhão parcial, que é equiparada ali à união estável. Tudo que foi adquirido na constância da união, independente se está no nome, depois do casamento. Isso. E a título oneroso. Então, foi comprado. Que é título oneroso? Foi comprado. Não foi doado, por exemplo, para o pai, ou não foi herança. A título oneroso, os dois compraram juntos. Parcial. Parcial, independente se está no nome do marido ou da mulher. E separação? Separação total de bens, você entra com o que é seu e sai só com o que é seu. Então, independentemente se na constância da união adquiriram-se muitos bens, na hora de separar, vai cada um ficar com o que está no seu nome e não tem discussão. Interessante. Isso tudo precisa ser conversado antes do casamento, né? Resolvido. Existe aqueles pactos que a gente vê em filme, pacto antinupcial, pré-nupcial? Existem. Existem filme, algumas coisas que não, se forem contra o ordenamento jurídico, elas podem ser questionadas depois no caso de separação ou de morte. Mas existem os pactos, sim. Existe contrato de namoro, existem muitas... Contrato de namoro? Contrato de namoro. Não acredito. É quando um casal deixa claro que ele não tem interesse em constituir família. Aí, assim, cada um vai adquirir os bens, a fortuna... Mas peraí, eles fazem... Nós não vamos casar, vamos só namorar? Olha, nós vamos dividir a mesma casa, muitas vezes, mas a gente vai ter um contrato que a gente não é uma família. O que eu comprar é meu, o que você comprar é... Gente, que absurdo isso! Para evitar essa confusão, porque senão vai morar junto, acontece muito. E aí, quando separa, a pessoa quer uma parte daquilo. Muitas vezes nem... Mas não é união estável isso? Sim. Então, quando a pessoa não tem interesse em fazer essa união estável, você pode fazer ela faz um contrato de namoro. E uma terceira questão que eu acho muito polêmica e muito atual, que promete entrar no Código Civil, né, nessa reforma, seria a herança de bens digitais, como, por exemplo, senhas, fotos, rede social. Então, isso vai ser herdado. A pessoa pode transferir para os seus herdeiros. Eu não quero Facebook de ninguém. É que hoje em dia existe a monetização, né? É verdade. Então, isso pode ser dado. Conta digital, né? Exatamente. Tem, de repente, o Instagram com 4 milhões. Vale alguma coisa, né? Não, a mulher a mulher de Felipe Neto vai exatamente. Ficar bem então, olha que ela vai herdar toda a rede social. A pessoa pode deixar até por testamento, de acordo com o novo código, né? Que é o Código Civil aí, que a gente ainda está analisando e vai ter que estudar muito bem todas essas modificações. Existe essa também. Olha que interessante, vou contar uma curiosidade. Antigamente existia o dote, né? Uma coisa assim. Então, a mulher, quando ela ia casar, a família dava o dote, pagava o dote, e esse dote entrava no casamento. E o dote, ele era o dinheiro que era usado tanto pelo marido quanto pela esposa. Geralmente era usado pelo marido para organizar a coisa. Mas a mulher tinha direito à parafernália. Chama parafernália. Parafernália era tudo aquilo que a mulher levava para o casamento, mas que o marido não podia tocar. Então ela podia levar joias, roupas e tal, que ela dizia, não, isso aqui não faz parte do dote. Isso que é a minha parafernália. Hoje a gente chama de bens de uso pessoal. Chama ou parafernais, né? Por a palavra parafernália. Então, a palavra parafernália veio porque geralmente a mulher não tinha quase nada. Ela tinha um baúzinho que ela botava todas as coisas dela lá e dizia, isso aqui é minha parafernália. A minha parafernália, o marido não põe a mão, né? E a gente começou, quando a gente vê uma coisa, nossa, isso é uma parafernália, então é porque é aqueles bens que o marido não podia tocar. Pode mexer. Que não podia tocar. O dote existia também, né, padre? Porque antigamente a mulher não estava inserida no mercado de trabalho nem nada. Então ela ia necessariamente depender financeiramente e exclusivamente daquele marido. Então o pai meio que pagava, era como se estivesse passando a obrigação, né? A entrada dela na sociedade. Exatamente, para não dizer que ela não tinha direito a nada, ou o pai adiantava isso para que o marido cuidasse dela, né? Era como se fosse um adiantamento mesmo. Você cuida dessa... agora a obrigação é sua. Hoje, graças a Deus, estamos inseridas no mercado de trabalho. Né? Nossa, mãe. Graças a Deus.
Ontem eu falei na missa, e eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não aguento gente que fala, antigamente que era bom. Pelo amor de Deus, antigamente. Antigamente não tinha lava-louça, pelo amor de Deus, você tá louco? Eu acho que é alguns costumes que tem que continuar, e não que a gente não possa evoluir, né? A Aline Lana falou assim, a doutora Larissa esbanjando simpatia e muita competência e orgulho por ter uma mulher assim como advogada e amiga. Olha, que linda. A Daniela falou, lê o que eu escrevi aí em cima, ó. Ela falou assim, procure o médico do SEMA, que é o SEMA que é muito bom e tal. E ela falou assim, aí que falando do SUS. E a Eliana falou assim, ó, há um ano esperando oftalmologista, fui um da Penha, e o senhor não acredita. Ele virou correndo as lentes para o exame e deu o diagnóstico catarata. Falou, eu acho que ele girou as lentes, já deu, né? Ela falou que era o médico do SUS. Não é que é médico do SUS, né? Não acreditei. Vamos lá. Síndrome do olho seco e o uso das telas. Qual a relação? Doutor, tem olho seco mesmo? Tem olho seco. A gente, então, olho seco hoje em dia a gente chama olho seco evaporativo. Então a gente tem na lágrima tem muco, gordura e água. Né? Tá. Então, quando você evapora e perde a água, né? Fica só o... Então, a síndrome, o que é? São os sinais e sintomas, né? Que você tem o olho ressecado com dor, o olho vermelho, às vezes embaça a visão. E a gente sabe, principalmente em ar-condicionado, que a gente sente, né? O olho, aqui a gente já está sentindo um pouquinho, né? E ar-condicionado e aqueles ar-condicionados que tem o filtro ruim. Então, às vezes, ele não está nem filtrando a sujeira, ele está circulando a sujeira. É verdade. Né? E a gente sabe que as telas, né, é um outro agravante, porque a gente pisca menos. Você pisca menos. Quando você está normalmente no computador, você pisca 13 vezes por minuto. Quando você está fora do computador, desculpa. No computador você já pisca 9. E às vezes até 6, se você tiver muito... Quantas vezes a gente pisca por minuto? 13. 13? 13. E no computador a gente pisca... Contando, não vou ficar doido. A gente fica doido. O computador passa para 9 ou até menos. Se você tiver numa planilha ali meio complicada, tal, vendo um resultado de exame e tal, você presta mais atenção e você não pisca. Aí o que acontece? Evapora mais, né? O olho, né? A pálpebra funciona como um para-brisa. Cada vez que ela pisca, ela leva a lágrima para todo o olho. E a gente tem um caninho aqui, né, que leva ela pro nariz, não é? Pro nariz? Isso, ele produz aqui na glândula lacrimal. Aqui. Na hora que você pisca, ele faz assim e leva pro canal. E esse caninho lacrimal, vai pro nariz. Pro nariz. E a gente vai engolindo, né? Vai engolindo. Quando você pinga um colírio, você sente o gosto no nariz. Verdade. Ele vai para trás. Tem gente que tem obstrução desse canalzinho. E quando obstrui, a lágrima fica saindo, né? Fica saindo e às vezes muitas vezes dá infecção. Porque aí a sujeira fica e dá... Às vezes a operação que tem que desentupir esse canal, né? Desentupir e fazer até um furinho no osso para passar direto pro nariz. Olha, gente, bem comum. Olha que coisa. Mas o olho seco, só para complementar. Então, a gente, hoje em dia, né, com esse síndrome evaporativa, às vezes o problema é a gordura do olho também que não está boa. Você começa a ter aquelas infecções da borda da pálpebra, fica meio vermelhinho, então não começa a produzir a gordura e o olho evapora mais. E às vezes tem que tomar ômega 3, tem que pingar colírios para você estabilizar isso. Que é de lágrima artificial? Lágrima artificial para você suplementar. Né? Quando você está no avião, que é super seco, chegar a 5% a umidade do ar, né? Nossa. Um avião, você tem que pingar o colírio até para você não acordar à noite, às vezes dá aquela facada, né? É verdade. Uma picada muito forte aí. Mas realmente é bastante comum. E aqui em São Paulo, que é poluição, tudo, além de tudo, você está... o ar seco com sujeira. O olho seco, ele começa a coçar, começa a ficar vermelho? Fica vermelho e aquele sensação de areia, né? De ardor, tal, o vermelho. E às vezes você fica querendo esfregar e tem esse problema. Olha que coisa. Acabou. Aquela falou que você manda, pergunta o doutor, só por curiosidade. Quem que perguntou aqui, ó? Quanto custa essa cápsula que ela tá doida? Eu também fiquei doido de saber. Boa pergunta. A cápsula endoscópica em torno particular hoje é em torno de R$6.000. R$6.000. Nossa Senhora da Aparecida. Gente, acabou o programa, estava tão bom, olha aqui, quero agradecer. Doutora Larissa, que coisa, olha, quantas informações interessantes, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, né? Você pode, a música, a música. Construirei a minha casa. Terra seca e não olho seco. Né? Isso. Somente em ti colocarei
Obrigado, doutora Larissa. Eu que agradeço o convite. Olha aqui, ó, doutora Larissa, você pode acessar o site da doutora Larissa, larissacruz.com, larissacruz.com. E o Instagram da doutora Larissa, para tirar todas as dúvidas aí, ó, @adv.larissacruz, adv.larissacruz. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Padre Abel. Doutor Renato, sempre brilhante, olha aqui, muito obrigado. Obrigado mesmo, doutor Renato. O site do Dr. Renato, drrenatoneves.com.br, ou então no Instagram, atenção, Renato Neves MD, Renato Neves MD, ou então, @Neves Center. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Doutor Tiago Felipe, muito obrigado, viu? Olha, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo pelo convite. Ó, doutor Tiago é da Endostar, endostar.com.br, endostar.com.br. A gente pode ir lá sem pedido médico e vocês fazem a endoscopia? Não dá? Tem que passar pro médico. Você pega o pedido do colega médico para pedir. Eu vou pedir para mim também, nós vamos juntos. Então nós vamos juntos. Um carregando o outro depois. Aí eu vou na pizza depois. Aí a gente vai na pizza depois, ótimo, é verdade. Deixa eu aproveitar então. Vai também. Faz pra mim, eu vou com ele, depois eu vou com você na pizza. Não me deixem de fora, por favor. Você bem pra Doutora, tá Advogada, você não pede nada para ela só leva para jantar. Isso é verdade. Olha. Endostar.com.br, ou então siga no Instagram Endostar Endoscopia. Tá tudo lá, né? E o seu Instagram, @Tiago Felipe, com 2 P's, 21. 21 é a idade dele, viu, gente? Isso aí. Johnny, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Johnny. Obrigado mesmo. O Johnny, para a consultoria da JP Consultoria, atenção, @JP Consultoria Oficial. @JP Consultoria Oficial. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito. Acabou o programa, aumenta o som. Deseja te encontrar como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu